A paz de Cristo para todos. Eu tenho muita certeza que a palavra do Senhor é algo que produz vida, que traz esperança e que nos dá uma nova dimensão do nosso viver. Eu estou apresentando para você mais uma mensagem que vai falar ao seu coração. Se prepare, eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem. Nós temos pregado uma mensagem que muita gente já assistiu pela TV, já viu por fita, onde nós falamos sobre o que fazer para que seus projetos não sejam impedidos, baseado também na vida de Neemias. Só que hoje eu quero trazer uma outra abordagem sobre a vida de Neemias, a receita de Neemias para uma vida vitoriosa. É isso que eu quero falar. Já preguei baseado na vida de Neemias, sobre o que fazer para que seus projetos não sejam impedidos. E agora, baseado também na vida de Neemias, a receita de Neemias para uma vida vitoriosa. A bem da verdade, eu teria que ler o capítulo 1 do livro de Neemias e os 10 primeiros versículos do capítulo 2. Eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta. Eu vou ler apenas um versículo do capítulo 1 do livro de Neemias, que é o versículo de número 4. Para você que está procurando Neemias, ele está entre Gênesis e Apocalipse, com certeza absoluta. Esdras, Neemias, Esther, Jó, está aí, ó, pertinho, tá certo? Eu vou ler apenas um versículo e você continue com a sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar. Você que está em casa, você que está vendo por uma fita, você que está aqui no templo da Assembleia de Deus do Bom Retiro, no culto da quarta-feira da vitória. Diz assim, capítulo 1, versículo 4: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A história de Neemias, para que a gente possa aqui apenas ter uma noção nessa introdução, Neemias estava preso na fortaleza de Suzã, durante o domínio do rei Artaxerxes. Jerusalém, a grande e magnífica cidade de Jerusalém, estava toda derrubada, portas derrubadas, muros fendidos, o povo estava em grande miséria, e Neemias estava na fortaleza, servindo ao rei, no domínio desse rei. Só para a gente poder se situar aonde vai se desenrolar a história, e nós vamos ver, através da vida de Neemias, uma receita para uma vida vitoriosa. Algumas considerações iniciais eu quero fazer aqui. Algumas considerações iniciais que eu quero fazer a partir da vida de Neemias. Número 1. Fique certo que todo mundo tem problemas. Até o senhor, pastor. Se me der um beliscão aqui, eu grito igual a você, que eu sou de carne e osso. Todo mundo tem problema. O rico tem problema, o pobre tem problema, o empregado tem problema, o patrão tem problema. Todo mundo tem problema. Pode gravar isso aí, porque a Bíblia mesmo diz, Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando Jesus fala, está na ordem do absoluto. Então fique certo, não pensa que só você tem problema não. Fique certo que quem está sentado aí da tua direita e na tua esquerda tem problema também. Pode olhar bem aí para quem está perto de você, porque também tem problema. Pode ter certeza, uns mais, outros menos, mas temos problema. Número 2, sabe o que eu também aprendo? É que, por maior que seja o meu problema, tem sempre alguém com um problema maior do que o meu. Para com esse negócio de ficar pensando que o teu problema é o único e é o maior. Pastor, o senhor não sabe a luta. O senhor não sabe, pastor, o que está acontecendo. Eu queria dizer para você que maior que seja o seu problema, tenha certeza que tem muita gente com um problema maior do que você.
Neemias tinha problema? Claro que sim, ele estava preso, estava na fortaleza de Suzã, mas só que tinha um detalhe: barriguinha cheia. Ele servia ao rei, ele tinha acesso à cozinha do rei, comia do bom e do melhor, mas ele estava preso. Mas ele comia do bem e do melhor. Os seus irmãos lá em Jerusalém estavam passando fome, passando frio, em despreza. Mesmo Neemias tendo problemas, tinha gente com problema maior do que o dele. Então, para com esse negócio de pensar que você é o único que tem problema e que o teu problema é o maior do mundo. Eu gosto sempre de dizer: sabe qual é o maior problema do mundo? É o meu, que me compete a resolver com a ajuda de Deus. Sabe qual é o maior problema do mundo? O seu, que te compete a resolver com a ajuda de Deus. Terceiro lugar, sabe o que eu aprendo com a vida de Neemias? Que mesmo eu tendo problemas, eu posso ser usado para resolver o problema dos outros. Sabe que tem muita gente que pensa assim: pastor, a luta, tem problema, não posso ajudar ninguém, posso não. Só o meu problema já basta. Cada um que se vire e que Deus ajude todos. Já ouviu isso quantas vezes, hein? Cada um que cuide de si e Deus cuide de todos. Querido, mesmo que você tenha problemas, você pode ajudar outros. E eu vou provar para você na Bíblia. Primeiro com a própria vida de Neemias, que tinha problemas e resolveu ajudar seus irmãos. Mas eu vou mostrar na Bíblia Sagrada um povo que tinha um problemaço e assim mesmo teve disposição para ajudar aqueles que estavam numa situação pior. 2 Coríntios capítulo 8, os 3 primeiros versículos desse capítulo fala de algo lindo, fala dos irmãos da igreja da Macedônia. Preste atenção o que diz esse texto: a graça que foi dada à igreja da Macedônia, que em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, que da sua profunda pobreza abundou em riqueza de generosidade, porque deram acima do seu poder o que eu mesmo testifico, e deram voluntariamente. Sabe o que Paulo está falando? Os crentes pobres da Macedônia, que estavam num tremendo sufoco e com muita tribulação, ajudaram os mais pobres da Judéia, que estavam passando fome. Que coisa linda! Os pobres ajudaram os mais pobres. Querido, mesmo que você tenha alguma dificuldade ou esteja vivendo algum problema, você poderá ser usado por Deus para abençoar alguém e para ajudar a resolver o problema de alguém. A Bíblia também diz uma outra passagem em 2 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, que é muito interessante. Diz assim o apóstolo Paulo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a mesma consolação que de Deus mesmo somos consolados. Você já viu que coisa linda? Deus me ajuda na minha tribulação para que eu também possa ajudar aqueles que estiverem em alguma tribulação. Agora, para que isso aconteça, em quarto lugar, sabe o que você tem que fazer? Você tem que parar de ser egocêntrico, parar de olhar só para você e levantar um pouquinho os seus olhos. Quando a gente faz isso, quando você levanta os seus olhos para olhar para quem está perto, você começa a ver que tem alguém em dificuldade maior do que a sua, e você começa a se dispor a querer ajudar, e isso é princípio do Evangelho. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24: cada um não busque o seu próprio interesse, mas o que é de outrem. Isso é princípio do Evangelho. Você não viver só em função de você. Nós somos cristocêntricos e não egocêntricos. E em quinto lugar,
aqui nessa minha introdução, sabe o que eu aprendo? Que quando eu começo a ajudar o outro, mesmo tendo problemas, o meu problema começa a ser resolvido. Quando Neemias começou a ajudar a seus irmãos que estavam lá em Jerusalém, Deus começou a trabalhar no problema dele. Porque, meu irmão, grava isso que eu vou te falar. Pode gravar. A lei da semeadura tem dois ingredientes interessantes. O primeiro, semear é opcional. Eu semeio como eu quero ou não semeio. Eu semeio conforme a minha fé, conforme o meu relacionamento com Deus. Semear é uma opção minha, mas a colheita é obrigatória. Semear é como eu quero, mas a colheita é obrigatória. Eu provo para você. Vou falar aqui em tese. Eu semeio aqui, resolvi semear aqui, resolvi semear aqui e resolvi semear aqui. Com certeza a colheita vai ser aqui, vai ser aqui, vai ser aqui, vai ser aqui. Agora vem outros assim, não, eu vou semear aqui, 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 aqui. Com certeza a colheita vai ser aqui, 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 aqui. Semear, eu semeio como eu quero, mas com certeza a colheita vai ser obrigatória. Como é que você está semeando? Quando eu começo a ajudar o outro, quando eu começo a querer ajudar aquele que está em necessidade, pode ter certeza que eu vou colher. E a Bíblia fala em Gálatas capítulo 6, versículo 9, que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Então, aqui nessa introdução, aprenda esses princípios. Todo mundo tem problema. Por maior que seja o meu problema, tem alguém com problema maior do que o meu. Mesmo eu tendo problemas, eu posso ajudar o outro. E para que isso aconteça, eu tenho que deixar de ser egocêntrico e ser cristocêntrico. E quando eu começo a ajudar o outro, te prepara, que Deus vai começar a trabalhar para que o seu problema seja resolvido. Agora escute só que coisa interessante. O versículo 4 que eu li como texto base de Neemias 1, diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu aprendo uma outra coisa com Neemias. Eu aprendo aqui que Neemias é humano. Neemias é humano. Meu irmão, meu querido irmão, cuidado para você não ficar pensando que é anjo. Cuidado para você não ficar pensando que é um ser exclusivamente espiritual. Você é humano. Olha o que acontece com Neemias. Ele recebe uma notícia ruim. Ele recebe uma notícia que mexe com ele, porque afinal de contas eram seus irmãos que estavam lá sofrendo. Qual é a reação humana quando alguma coisa de ruim acontece comigo e com você? Qual é a reação humana quando alguma coisa nos toca, quando alguma coisa mexe conosco, quando alguma coisa negativa acontece? A reação é chorar, é se lamentar. É uma reação humana. Sabe o que eu aprendo, irmão? Nós precisamos vivenciar os momentos negativos também. Nós precisamos sim chorar, precisamos passar por aquele momento. Sabe por quê? Tem muita gente que não quer vivenciar o problema. Sabe o que vai acontecer? A ferida fica aberta por toda a vida. Ele cria uma redoma no lugar daquela ferida. Ele não chorou, ele não ficou de cabeça baixa, ele não ficou triste, ele quis fingir que o problema não aconteceu. Aí a ferida fica aberta. Toda hora que acontece alguma coisa igual ou parecida, e toda hora que alguém fala alguma coisa que lembra daquela ferida, ele se choca. Ele vive a vida toda dele ferido, porque ele não aprendeu a vivenciar o problema. Ele não aprendeu a chorar, a se lamentar, a parar, a ficar triste, porque isso é uma reação humana,
a qualquer processo negativo na nossa vida. E os homens então, hein? Que a mamãe ensinou que homem não chora. Não posso chorar. Some, não está acontecendo nada. Aí sabe o que vai acontecer? Úlceras no duodeno, gastrite, problemas do coração. Não chora não, queridinho. Não vou ficar triste, não ficarei, não vou ficar. Vai estourar isso em algum lugar. Você tem que vivenciar o problema. Não adianta você querer espiritualizar. A mãe morreu. Pastor, minha mãe morreu. Glória a Deus, aleluia. Oh meu Deus, isso é coisa de maluco. Tem que internar esse camarada. Porque eu sou espiritual, louvado seja o Senhor. Meu filho sofreu um grave acidente. Isso é coisa de demente. Isso é coisa de perturbado mental. Que é isso, meu irmão? Você tem que vivenciar a coisa. Agora, tem outro tipo de pessoa que vive vivenciando a vida toda o problema. Um que não quer vivenciar, vive com a ferida aberta o tempo todo. Ninguém pode tocar. E o outro que vive choramingando a vida toda. Vou falar em tese. A irmã, com 25 anos, casada, ficou viúva. Aí passa 10 anos, você encontra com a irmã, toda de preto. O que foi, meu irmão? O que está acontecendo? Fiquei viúva. Quando é que foi? Foi semana passada? 10 anos. Quem morreu? Tem certeza que foi ele? Não foi você também, não? Pastor, meu pai, há 15 anos, 8 meses, 7 dias, 3 horas, 10 minutos, me fez uma maldade. Quanto tempo tem? Meu Deus. A pessoa vive o tempo todo vivenciando. Vive presa a alguma coisa trágica do passado e não vive, não se projeta na vida. É outro problema. Você tem que fazer igual a Neemias. Você tem que vivenciar. Você tem que chorar. Você pode se lamentar, mas você não vai viver a vida toda assim. Nem vai deixar de lamentar e nem tampouco viver a vida toda lamentando. Sabe por quê? Porque você é um ser inteligente. Você tem uma inteligência. Quando Descartes disse penso, logo existo, ele estava dizendo que eu tenho domínio de existência. Isso que me difere do gato, do elefante, da girafa, do leão. É que eu posso fazer inferência no passado. Eu posso projetar para o futuro. Sabe o que Neemias faz? Quando ele está chorando, quando ele está se lamentando, quando ele está vencendo a tristeza, ele vai dizer assim: que atitude eu tenho que tomar para sair dessa situação? O que eu tenho que fazer? Ele chora, ele se lamenta, mas diz aqui no texto, diz o versículo assim: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora escute o que eu vou falar para você. Tem gente que vivencia para poder ficar curado das emoções e dos seus traumas, só que na hora de tomar uma atitude, toma uma atitude errada. Vive atrás de axologia. É porque eu acho que se eu fizer assim vai dar certo. Porque o meu amigo disse que ele acha que se eu tomar essa atitude, a minha mãe falou que acha. Nós não temos que viver atrás de achismo. Você pode chorar, você pode estar atravessando uma situação difícil, você pode estar atravessando uma situação que chocou você, mas você é inteligente. Você sabe que é um Deus nos céus, você sabe que Deus tem poder, você sabe que Deus tem uma direção. Aí você vai orar e você vai ao lugar certo, você vai procurar a resposta certa. Deus, como é que eu vou resolver esse problema? Deus, que direção eu vou tomar? E aí, sabe o que eu aprendo? Quando Neemias vai orar a Deus, ele está vivenciando o problema, mas ele vai buscar a solução, porque ele não ia ficar chorando a vida toda. Eu descubro o segredo de Neemias nas 4 etapas da oração de Neemias.
Lê aí comigo, o versículo de número 5. Aqui é a oração de Neemias, para buscar uma solução, para buscar uma saída para o problema, para não viver ferido o tempo inteiro, para não ficar choramingando o tempo todo, para não ficar prostrado o tempo todo, para não ficar preso às coisas ruins do passado. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. A primeira etapa da oração de Neemias, ele reconhece a soberania e a grandeza de Deus. Eu sei que eu estou falando não é com Deus de pedra, nem de barro, nem de ferro. Eu estou falando com Deus que detém o poder. Eu estou falando com Deus que pode resolver qualquer coisa. Eu estou falando com Deus que é soberano. A segunda etapa da oração de Neemias, estamos no capítulo 1, está no versículo 6 e 7. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, de todos nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. A segunda etapa da oração de Neemias é confissão e reconhecimento de quem ele era. Ele está dizendo: Deus, eu tenho pecado, eu tenho errado, eu tenho feito coisas que não são agradáveis. Sabe o que muita gente ora para Deus? Senhor, tu conheces os meus pecados. Que coisa linda. Abre essa tua boquinha para confessar o que você anda fazendo. É muito fácil apontar o pecado dos outros. E tem gente na igreja, lamento dizer isso, mas a igreja tem compromisso com a verdade, que é sempre pronto para ficar apontando o erro dos outros. Olha para você, naquela linguagem velha, olha para o teu rapacá. Olha para você, confessa o teu pecado, diga para Deus o que está acontecendo. Fala com Deus: Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho feito essa maldade, eu tenho errado aqui, eu não tenho sido fiel nisso aqui. Diga para Deus, confesse a sua limitação, confesse a sua transgressão, se você quer ter vitória na sua vida. A terceira etapa da oração de Neemias, olha que coisa linda Neemias vai fazer, do versículo 8 e o versículo 9, diz assim: Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Sabe qual é a terceira etapa da oração de Neemias? É que Neemias ora com a palavra. Sabe qual é o segredo de você orar com a palavra? Eu de vez em quando eu vou orar a Deus, não é toda hora, mas muitas vezes, hoje no hotel eu estava fazendo isso. Eu abro a Bíblia e começo a orar com a palavra. Senhor, a tua palavra diz que para Deus nada é impossível. A tua palavra diz que se pedir alguma coisa em teu nome, tu vai fazer. A tua palavra diz que eu não tenho que ficar inquieto por coisa alguma. A tua palavra diz que eu tenho que lançar sobre ti toda a minha ansiedade. Quando você ora com a palavra, sabe o que acontece? A Bíblia fala em Jeremias 1,12 que Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Neemias descobriu esse segredo. Ele está orando com a palavra. Senhor, lembra-se o que tu falou, lembra da tua palavra. Diga para Deus a palavra de Deus. Deus é fiel para fazer cumprir a sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. A quarta etapa da oração de Neemias está no versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo. Dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Sabe o que eu aprendo aqui em quarto lugar? Que Neemias, na sua oração, ele tem objetividade. Senhor, tu sabes
Tu sabe, Deus, tu sabe. Desembucha. Diga o que tu quer. Sabe que eu tenho descoberto que muita gente não diz para Deus o que quer? Porque se não acontecer, foi Deus que não quis. Sabe que eu aprendo que muita gente não diz realmente o que quer para Deus? Porque no fundo não acredita que Deus pode fazer. Agora sabe o que eu tenho aprendido? Tudo que eu quero, os meus objetivos, eu apresento para Deus. E se Ele não quiser me dar, Ele é Pai, Ele tem o melhor para mim, Ele sabe. Mas eu peço, eu falo para Deus o que eu quero. Você tem que falar, fala aí o que tu quer. Eu tô com vergonha. Ah, fica sem vergonha nessa hora, irmão. Diga para Deus, fala do teu objetivo. Neemias aqui não ficou com churumela, com conversa fiada. Deus, eu quero graça diante do rei. Eu preciso de graça diante desse rei, porque eu quero reconstruir Jerusalém. Ele foi direto ao assunto. Tenha objetividade na sua oração. Aprenda com Neemias. Reconheça a soberania de Deus. Reconheça a sua fragilidade. Ore com a palavra, porque a palavra tem poder. E peça com objetividade. Agora, meu querido, sabe o que a gente vai ver? Sabe o que nós vamos ver agora para que Neemias seja vitorioso? Meu irmão, Deus não despreza o potencial humano. Deus acredita no teu potencial. A Bíblia diz que o homem é um pequeno Deus, porque tem inteligência, porque tem vontade própria. Você precisa acreditar também no teu potencial. E eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus não vai mover uma palha naquilo que você pode fazer. Tem gente que pensa que vai ficar tomando suco de laranja na rede e vai chegar um anjo numa carruagem de fogo. Tudo bem? Suco está geladinho? Está tudo em riba? Legal? Eu trouxe as respostas. Está precisando de mais alguma coisa? É ruim. É muito ruim. Tem gente que pensa assim. Meu irmão, você vai ter que fazer a tua parte, porque Deus acredita que você também tem um potencial. E eu vou mostrar para você que para Neemias ser vitorioso, ele teve que usar o potencial dele. Você vai ver Neemias construindo a vitória a partir também do seu potencial. Leia comigo o versículo 1 e 2 do capítulo 2 de Neemias. Toda a nossa mensagem está baseada no capítulo 1 e no capítulo 2 até o versículo 10. É a base do livro de Neemias. Escuta aqui o que está escrito. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, 20º de Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. Eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Por que não está doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então teme muito e em grande maneira. Irmãos, escute o que eu vou te dizer. Para conquistar a vitória é construída em etapas. Existem vários fatores que estão interagindo. Não pensa que a vitória vem aí, chegou ela. Não. Existem etapas que você vai ter que passar. É o que nós vamos ver aqui. Na construção da vitória de Neemias tem etapas. A primeira, sabe o que eu aprendo? A maneira que eu sou é um fator muito importante. Vê aqui Neemias. Nunca Neemias serviu ao rei triste. Significa que Neemias era um camarada alegre. Significa que Neemias era um camarada cumpridor das suas obrigações. Significa que Neemias tinha prazer na sua obrigação. Sabe o que acontece hoje? Você já viu aquele cara que só anda emburrado na firma, na empresa? Um dia ele está com um problema. Aí o colega chega para o patrão e diz assim: ó, fulano de tal está com um problemão. Não, a cara dele que é assim mesmo. Porque é o que ele faz. Só chega de cara feia, só chega de cara emburrada. Já viu aquele camarada que vive contando história de mentira, que vive armando?
na hora que ele precisa de uma coisa séria, rapaz, fulano está com problema aqui, nada, essa palhaçada dele é mais uma. Você não sem vergonha? Agora olha só, por que o rei notou que Neemias estava triste? Porque ele não era um homem de trabalhar triste, ele não era um cara de trabalhar empurrado, e chamou a atenção do rei. Se você é um bom funcionário, se você trabalha com afinco, com prazer, na hora que você chega na tua empresa, na tua repartição, com uma cara baixa, o teu chefe diz: está acontecendo alguma coisa comigo. Ele não é assim. Está vendo a importância? A importância do estado de espírito, da maneira que eu sou. Eu sou uma pessoa muito boa de serviço, eu sou uma pessoa que cumpre minha obrigação, que tenho sempre um sorriso nos lábios, que tenho um sorriso no rosto, que sou agradável. O rei olha para ele e diz assim: essa tristeza não é de doença, é de coração. O que está acontecendo com você? E aí eu aprendo uma outra coisa com Neemias. Você já viu aqueles funcionários chatos de galocha, chatonildo, puxa-saco sem vergonha, que toda hora quer falar com o chefe? Vou mandar esse cara embora, não aguento. Toda hora ele abre a sala, toda hora eu estou aqui fazendo uma coisa importante. Chefinho, aprenda a falar quando for convocado. Deixa de ser chato de galocha, deixa de importunar teu patrão. Neemias vai dar uma resposta para o rei, porque o rei estava fazendo uma pergunta para ele. E outra coisa que eu acho interessante é que aqui diz que Neemias ficou com medo. Olha só o que diz aqui: então temi muito em grande maneira. Ele ficou com medo de desagradar o rei, ele ficou com medo de que o rei percebeu que estava alguma coisa errada, ele ficou com medo porque ele sabia que o rei tinha autoridade sobre ele. Tem gente aí que não está nem aí: se não gostar, manda o chefe comer 2 vezes, a minha cara é assim mesmo, azar é o dele. Tem gente que não está nem preocupado com a opinião do chefe, do patrão. Se quisesse mesmo. Neemias ficou preocupado com o comportamento dele. Você se preocupa com o seu comportamento, ou você leva tudo nas candongas? Tudo isso, irmão, vão ser etapas da construção da sua vitória. Agora olha só que coisa linda. O versículo 3, escuta só. Aqui não tem Espírito Santo, não é Deus que revelou ao rei. Aqui é elementos humanos. Agora olha o que Neemias vai falar para o rei. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Mas ele é inteligente. Neemias, ele usa a sua capacidade. Primeiro, olha o que ele vai falar: viva o rei para sempre. Isso aqui não é puxa-saquismo, não. Uma coisa é babação, sabe? Essa babação, cadê a câmera? Diz aqui o pastor Daniel. Sabe o que é babação, Daniel? Está aqui, o Daniel é o chefe. Rapaz, eu nunca vi uma gravata dessa. Fantástica. Incomparável. Como é que você consegue pintar o cabelo assim? Que coisa linda. Aí ele sabe que isso é uma babação. Agora, se eu me encontro com o Daniel, eu não sou de ficar falando toda hora. Digo: puxa, Daniel, você está com um terno bonito, está bem combinado. Ele sabe que isso é um elogio. E quem é que não gosta de elogio? Quem é que não gosta de ser reconhecido? O teu chefe, o teu patrão, o teu filho, o teu pai, a tua esposa. Todo mundo gosta de ser reconhecido. Olha aqui Neemias. Neemias reconhece a soberania do rei. Viva o rei para sempre. Ele está fazendo um elogio sincero. Agora olha a inteligência de Neemias. Imagina se Neemias diz ao rei: ó rei, eu estou triste porque a majestosa Jerusalém está destruída. Ó rei, eu estou triste porque a cidade que o grande, o guerreiro, o formidável rei Davi construiu, a cidade maravilhosa, a cidade das luzes, a cidade fantástica. Aí o rei diz assim: o quê? Vai continuar destruída. Eu estou aqui para fazer graça? Agora olha o que Neemias vai dizer: rei,
Eu estou triste porque a cidade dos sepulcros dos meus pais. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quem precisa tem que vir por baixo. Tá? Tem gente que é muito arrogante para querer conquistar as coisas. Quem precisa tem que vir por baixo. Aqui Neemias, aqui ó, foi inteligente. Ele vai dizer que Jerusalém era gloriosa. Ele vai dizer que Jerusalém era majestosa. Ele está por baixo. Ele faz um retrato que também era verdadeiro, que era a cidade dos sepulcros do pai dele. Rei, a cidade dos sepulcros não vale nada. O rei deve ter sido morto, coisa horrível. Como é que você pede as coisas? Vem com arrogância? Vem por cima? Como é que é o negócio? Quem pede tem que ter humildade. Quem pede tem que vir devagar. Agora olha só o que o rei vai falar com ele. Versículo 5, versículo 4 do capítulo 2 de Neemias. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Imagina o patrão chegar para você: o que é que você quer? Muita coisa não, 50% da sua empresa tá bom. Muitas vezes o teu patrão, o teu chefe, pergunta uma coisa para você para te experimentar. Onde é que é o teu voo? O que é que você quer realmente? Agora, olha como é que Neemias estava ligado o tempo todo com Deus. O Neemias, o quê? Rei, o que eu quero? Eu quero construir a cidade, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Não, ele disse: Deus, o que eu vou falar? Meu Deus, me dá sabedoria. Como é que eu vou me colocar? O tempo todo ele está ligado com Deus. É assim que eu e você temos que estar. Você tem que estar o tempo todo ligado com Deus, para na hora que aparecer a porta, você tem uma direção certa, para você falar certo, para você falar o suficiente, para você conquistar o que você precisa. E aí, meu irmão, no versículo de número 5, olha o que Neemias vai fazer. E disse eu ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Irmão, aprenda só uma coisa: quem tem o domínio da autoridade não gosta de ser peitado. Grava isso no teu coração. Quem tem o domínio da autoridade não gosta de ser peitado. O rei não perguntou a ele o que ele queria? Imagina se é outro: eu quero isso, eu quero aquilo, blá, 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 blá. Ele disse: rei, se é do teu agrado, se eu tenho achado graça aos teus olhos, eu te peço. A humildade de Neemias, o reconhecimento, aquela autoridade e aquela soberania sobre ele. Tem gente que chega para o chefe, para o patrão: eu sei que o senhor pode me dar. Eu sei que o senhor deu para fulano e também pode fazer comigo. Olha, meu irmão, no meu ministério, por causa do serviço de telemarketing, de correio, de fitas que eu tenho mais de 50 funcionários. Se quiser de mim tudo, leva no papo. Mas se me peitar, não leva nada. Porque quem tem o domínio da autoridade não gosta de ser peitado. É princípio, meu irmão. Tu está precisando. Como é que tu vai querer exigir que o teu chefe, que o teu patrão, que o teu pastor, que sei lá quem? Isso vale para filhos também. Pai, o senhor vai ter que me dar. Meus filhos nunca levaram nada com essa conversa, eles sabem. Nunca. Filho meu chegar para me dizer: pai, tem que me dar uma vírgula que eu tenho que te dar. Que eu tenho que te dar. E tem uns moleques aí besta, folgado, de 12, 13, 14 anos peitando, e a mãe fica logo com medo, e o pai treme logo: ai meu Deus, deixa eu dar porque eu vou apanhar. Isso, deixa a tua autoridade ser violentada por ele. Deixa. Olha, nenhuma criança dá tapa na cara de mãe e do pai de um dia para o outro. Ele constrói isso. Desde pequenininho ele dá chute na mãe, desde pequenininho ele grita com o pai e com a mãe. Aos 4 anos, aos 5 anos, aos 8 anos, aos 10 anos, aos 12 anos, aos 15 anos, aos 18 ele está dando em você. Agora quando ele é pequeno e você mostrar aqui: quem manda sou eu, quem tem autoridade aqui sou eu. E teu filho tem que aprender. Se ele quiser alguma coisa, ele tem que vir com calma.
ele tem que reconhecer a sua autoridade. Agora escuta só, Neemias está construindo a vitória tem etapa, você está vendo? O estado de espírito dele, a maneira que ele é, a inteligência para falar, a submissão dele, o reconhecimento à autoridade, o elogio à autoridade. Ele está construindo, hein? Agora olha só, o versículo 6 do capítulo 2 de Neemias. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Neemias era um homem de palavra, de verdade. O rei sabia que o que ele falava ia acontecer. Neemias, quanto tempo vai durar a tua viagem? Quando é que você volta? Vai durar tantos dias e eu vou voltar em tal tempo. Pode ir. Já viu aquele empregado? A hora de almoço é de 12:30 a 1. Ele chega para o chefe e diz assim: chefia, eu vou chegar aqui 1:30. Ok, 5 horas da tarde ele está entrando na empresa. Aí ele faz isso sempre. Na hora que ele precisa, o chefe diz assim: não vou te dar não, não vai não. Mas não vou, mas eu tenho. Não vai, se for manda embora. Sabe por quê? Porque constrói o seu relacionamento com mentira e com engano e com falsidade. Muita gente tem perdido na vida, muita gente não tem sido vitoriosa, porque constrói a sua vida sustentado na mentira, no engano, na trapaça e na falsidade. Sabe por que Neemias conquistou? Porque ele era um homem de verdade, ele era um homem de palavra, o que ele falava acontecia. Agora, olha como é que Neemias usa a inteligência. Aqui não tem o Espírito Santo, e Deus falou, e o Espírito moveu a inteligência do homem. Agora, olha só, primeiro ele pede, concorda? Ele está pedindo o rei para ir a Jerusalém reconstruir. E o rei então consegue. Agora olha o que ele vai fazer no versículo 7. Disse porém mais ao rei: se ao rei parecer bem, desse-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. 120 províncias para ele atravessar. Ele vai por etapa. Primeiro, rei, deixa eu ir. Pode ir. Agora, rei, para mim eu tenho que ter uma carta sua. Ele está trabalhando com a coerência do rei, com a inteligência do rei. O rei vai dizer assim: bem, se eu autorizei ele ir, eu tenho que documentá-lo para ele ir. Agora imagina se Neemias pede tudo de uma vez. Esse cara está querendo muita coisa, não vai não. Rei, posso ir? Pode. Agora, rei, para mim eu preciso da sua carta, o rei. Eu vou te dar a carta. Aí ele vai para outra etapa, ao versículo 8. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Primeiro, rei, eu posso ir? Pode. Olha, só que para mim eu preciso da carta. Agora, rei, não adianta tu me autorizar e me dar a carta. Eu preciso da tua madeira. Ele disse: é coerente. Se eu autorizei ele ir, se eu estou autorizando ele reconstruir a cidade, eu tenho que dar elementos para ele fazer isso. É por etapa. O camarada quer o dedo, a mão, a perna, o braço de uma vez só. Imagina Neemias: rei, eu preciso ir a Jerusalém, eu preciso de carta e eu preciso da tua madeira. Neca de pitibiriba, meu filho. Tu não vai levar nada. Como é que você conquista as coisas? Devagar, é por etapas, com calma. Inteligência. Agora, olha a coisa linda de Neemias. A vitória ainda não estava completa, mas a vitória já estava perto. Ele recebe autorização, ele recebe carta e ele recebe material para reconstruir. Já está pertinho. Muita gente nessa hora, quando a vitória total já está perto, fica besta. Eu sou fera. Levei o rei, no bico. E olha, a rainha estava sentada do lado dele. Se eu pedisse a rainha, ele dava também. Porque eu sou bom mesmo, viu? Louvado seja eu, glorificado é o meu nome.
Bendito seja eu entre todos, porque eu sou muito bom. Rapaz, eu sou fera aí. Aí se o camarada vaidoso, soberbo, e a soberba irrita a Deus, porque a soberba, o homem soberbo, sabe o que ele está dizendo? Que ele esqueceu de quem ele é, ou quem ele é, e esqueceu também quem Deus é. A soberba é isso, é uma tentativa do homem se igualar a Deus, de se achar autossuficiente. Neemias com a carta, aí pessoal, chegava lá na cozinha do rei, hein? Aí ó, já recebeu uma carta assinada pelo rei? Tem alguém aí? Alguém já recebeu uma cartinha assinada pelo rei? Aqui o chamegão do homem, tá aqui ó. Ó, aqui, peraí, não é só essa não, hein? Vou te mostrar outra, seu bobo. Aqui a madeira. Alguém já ganhou alguma coisa dele? Meu amigo, eu não sou mole não, meu compadre. Eu sou fera. Nessa hora muita gente quebra a cara e perde a vitória. Olha o que Neemias fala no final do versículo 8. O rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Oh, aleluia. Tudo que a gente tem conquistado é porque a mão de Deus está sobre nós. É a boa mão de Deus. Nós chegamos até aqui por causa da boa mão de Deus. Agora veja o versículo 10. Porque ouvindo Sambalate o Horonita, Tobias o servo amonita, que lhe desagradou em grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Meu irmão, te prepara, porque a vitória incomoda muita gente. Quando você estava lá ferrado, rebentado, atribulado, teus inimigos não estavam nem aí. Mas na hora que Deus começa a te levantar, te prepara. Te prepara, porque tem invejoso, tem ciumento, tem incapaz, que tem raiva e bronca do teu sucesso. Te prepara que no caminho da vitória tem adversidade, tem empecilho. De vez em quando eu encontro alguns irmãos dizendo: pastor, meu Deus do céu, Deus me prometeu, mas que luta, que dificuldade, meu Deus. Quanto problema? Quem te falou que no caminho da vitória não tem problema? Quem te falou que no caminho da vitória não tem adversidade? Mas faça igual a Neemias, no capítulo 6, versículo 3. Eu estou fazendo uma grande obra e não vou descer daqui. Siga em frente, não tenha medo do inimigo, não tenha medo de invejoso, não tenha medo de empecilho. Continue, porque a vitória de Deus está perto. Agora escute só, eu já estou perto de terminar, mas tem algumas coisas aqui fundamentais que Deus tem me revelado e tem falado ao meu coração. Vira para o capítulo 6 de Neemias, olha o versículo 15 e 16. Se você sair daqui antes de eu terminar essa mensagem, você vai perder. Se você virar o seletor dessa TV antes de eu terminar essa mensagem, você vai perder. Pode anotar o que eu estou falando, porque eu sei o que Deus falou ao meu coração para dizer para você que é fundamental. No capítulo 6, versículo 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram. Todos os gentios que havia em roda de nós abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Meu irmão, te prepara. Toda essa gente que quer te prejudicar, toda essa gente que está fazendo armadilha contra você, te prepara. Eles vão reconhecer que você tem um Deus de poder. Eles vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. Te prepara, meu irmão. Aquieta teu coração, porque Deus vai manifestar o seu poder. Porque a obra de Deus ninguém pode impedir. A porta que Deus abre ninguém pode fechar. O que Deus quer fazer na tua vida ninguém impedirá. Aleluia! Oh, aleluia! Muitos vão ver o que Deus vai fazer na tua vida.
Muitos vão exaltar a Deus. Sabe por que eu enfrento dificuldade? Sabe por que eu passo lutas? Para que no final Deus seja exaltado, para que as pessoas vejam que o meu Deus é vivo para sempre. O poder, a glória, o domínio está nas mãos dele. Ele pode fazer o que quiser e ele fará aquilo que tem te prometido. Agora, meu irmão, obra concluída, muro terminado, vitória conquistada. É agora que você tem que tomar cuidado. 3 coisas eu aprendo com Neemias. Quanta gente, depois que conquista a vitória, de vez em quando joga tudo por terra. Outras vezes esquece de Deus e quebra a cara. Olha a receita de Neemias. Vitória conquistada. Pega aí o capítulo 8, versículo 10. Eu vou terminar já já. 3 coisas eu aprendo aqui depois que a vitória for conquistada, para você não perder a vitória nem o rumo dela. Neemias 8:10, capítulo 8, versículo 10 diz assim: disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Três coisas eu aprendo aqui. 3 coisas eu aprendo aqui. Número 1, Deus me abençoa, Deus me concede vitória, para que em primeiro lugar eu possa usufruir daquilo que Deus me deu. Comei as gorduras e bebei das doçuras. Eu sou o primeiro a usufruir da vitória que Deus me deu. Sabe o que eu vejo muita gente? Estou falando em tese. O camarada orou a vida toda, ou o tempo todo, para Deus dar um carro. O Senhor, abre a porta para mim, porque eu preciso de um carro, eu preciso de um automóvel, porque com o automóvel vai ser melhor para ir para a igreja, com o automóvel vai ser melhor para ir para o trabalho, com o automóvel eu posso passear com a minha família, com o automóvel não sei o quê, com o automóvel eu posso levar uma família para a igreja. Meu Deus, abre a porta, 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 eu preciso de um carro, me dá um carro. Aí Deus abre a porta para ele, ele compra um carro. E depois que ele compra um carro, não chega perto, ele alisa mais o carro do que a mulher dele. Não, 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 não. Não entra com esse pé aqui. No meu carro não. Não, não, não. Tá chovendo, o carro não sai da garagem. Acabei de passar uma cera. Não, 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 não. Você já viu isso? O camarada não usa aquilo que Deus deu. O camarada não usa aquilo que Deus concedeu como vitória. Você já viu cristaleira de casa de muita gente? Copos de cristais, porcelanas fantásticas, faqueiros lindos. Não toca, não mexe, não mexe, não mexe. Eu ganhei com a minha esposa um jogo de porcelanas da Inglaterra, lindíssimo. Eu ganhei com a minha esposa um faqueiro que o cabo da faca, do garfo, das colheres é ouro 14 quilates. Troço lindo. Sabe o que eu faço na minha casa? Bota essa porcelana da Inglaterra aqui para me comer o meu arroz com feijão. Pega esse garfo aí. Eu tenho que usar aquilo que Deus tem me dado, meu irmão. O que é isso? Copo de cristal. Não toque, não pegue, não pegue. Não toque. Outra coisa, o camarada ganha 20 mil reais por mês e vive como se ganhasse 500 reais. Como é que pode uma coisa dessa, rapaz? E o camarada pode ter um carro novo, vive com um carro. Empurra aí, mulher, empurra aí, menino. Mão de vaca miserável. Usa aquilo que Deus tem te dado também. E sabe o que eu vou dizer?
não fique ofendido, porque eu vou na feridinha. Sabe o que eu vou dizer? De vez em quando eu encontro uns caras desse miserável que não usufrui aquilo que Deus deu para ele, vive na miséria e podia ter uma vida melhor. Querido, tu vai embora e o outro que vem pro teu lugar vai deitar e rolar a mané. Aplaudindo, né, irmã? Isso, junta bastante e não usa nada não. Quando tu for embora vai ter uma cambada atrás da viúva para usar o que tu deixou juntado, otário. E para você também, querida, para você que pode comprar uma joia de ouro e anda comprando bijuteria de 30 mil réis, para você que podia andar com um vestido bonito, mas é miserável, quando tu for embora, meu amorzinho, vem uma outra e arrebenta a boca do balão. Vem uma outra e diz assim: eu quero um diamante de Israel. Sim, querida, eu quero essa pedra aqui. Quanto é que é? É 20 mil dólares. É só essa que você quer? Essa tá boa. E tu aí, bobona, andando de bijuteria. Eu não estou falando, e não interprete a minha palavra errado, que você tem que ser um gastador quanto mais, que você tem que gastar mais do que você ganha. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que usufruir a bênção que Deus te dá. Meio das gorduras e bebei das doçuras. Use o que Deus está te dando, meu irmão. Usufrua. Agora olha o que vai acontecer. E reparta com os que não têm. Deus não me abençoa só para que eu possa usar. Deus me abençoa para que eu possa compartilhar. Ai, irmãos, que coisa que me faz ficar triste, porque isso não é evangelho. Você já viu? Eu vou falar em tese. Eu não estou falando para um aventureiro ou um pedinte que você nem conhece, que chegou diante de você. Mas você está aqui na igreja, você tem irmãos, amigos seus há 10, 15, 8 anos, você sabe que ele é um membro, sabe que ele é fiel. Aí aquele irmão está desempregado, atravessando uma situação difícil, você está muito bem de vida, ele diz assim para você: é, rapaz, se eu não pagar minha conta de luz, 80 reais minha conta de luz, se eu não pagar até amanhã, vão cortar minha luz. Eu vou fazer uma oração por você. Ajoelha aqui, por favor. Ajoelha. Senhor Jeová, aqui está teu servo, não deixa a conta de luz dele ser cortada. Aqui é o que? Aqui, como é que chama a empresa de energia elétrica daqui? Senhor, desvia os técnicos da Eletropaulo, põe um anjo lá na rua para eles não entrarem aqui. Deus, tem misericórdia. Hipócrita, fariseu, cara de pau. Você podia pagar 200 vezes aquela conta de luz dele, mas você não reparte com quem com ninguém. Você não reparte o que Deus tem te dado. Você só quer comer, e muitas vezes nem você quer comer e nem ajuda o que está com fome. Que coisa feia, irmãos. A beleza do evangelho é eu compartilhar. O texto que eu citei no início da mensagem da igreja da Macedônia, eles eram pobres, mas entenderam que tinha gente em mais dificuldade que eles e ajudaram. Que coisa feia ver gente bem na igreja que não ajuda o necessitado, que não ajuda o serviço social, que não ajuda os ministérios. Irmão, meu amado, quem sabe Deus está falando com alguém através desse programa. Deus tem te dado riqueza, Deus tem te dado bênção. Você tem repartido o quê? Você tem repartido com quem? Você tem ajudado quem? Que ministério você tem ajudado? Irmãos, eu não vou dizer nome por ética. Olha, eu conheço. Tem alguém que diz: pastor, no Brasil não tem crente rico. Tem. Eu conheço alguns. Entre eles, eu conheço um, não vou dizer nem a função dele, porque alguém pode descobrir. Eu conheço um que fatura por ano mais de 100 milhões de dólares. Mais de 100 milhões de dólares os negócios dele. Pergunta que projeto ele ajuda, pergunta que obra social ele faz, pergunta
Qual evangelista recebe a ajuda dele? Irmãos, isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. A igreja no Brasil tem 30 milhões de crentes e é uma guerra para manter um programinha de 45 minutos. Meu Deus, Senhor, fala ao coração desse povo, para que o povo aprenda a repartir com o necessitado, a repartir com aquele que está em dificuldade, a repartir na igreja, ajudar a tua igreja a comprar propriedade, a construir o templo, abençoar o teu pastor, abençoar o ministério. Deus te abençoa para que você possa abençoar também. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Agradeça a Deus por esse dia. Se alegre que você tem vida, se alegre que você está em pé, se alegre por aquilo que Deus ainda vai fazer. Fique feliz com as vitórias que você tem conquistado. Te alegre com o que Deus tem te dado. Te alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. A igreja de pé, por favor.